Boa noite, irmãos. Apocalipse 10, 3 e 4. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-la. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, não escreva. Eterno e soberano Pai, fala conosco nesta voz dos 7 trovões e abençoa-nos com a Tua palavra nesta noite, os Teus filhos através da internet, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. A gente podia fazer uma pergunta, né? Para a igreja: o que são 7 trovões? Hoje, o povo que ouve esta mensagem e lê estas mensagens sabe o que são 7 trovões, né? A mensagem é Laodiceia 38. São os pontos base, né? Você sabe que são 7 trovões, você sabe o que é o 7º selo, né? Você sabe o que são os 7 mensageiros, as 7 estrelas, os 7 castiçais de ouro. São coisas que a gente vai aprendendo, né, através do tempo. Mas o saber nos ajuda? Ter conhecimento nos ajuda? Sim. Pode nos ajudar. Porque Jesus, quando ele falou com Nicodemos, ele não perguntou se ele conhecia a lei, né? E ao jovem rico, ele perguntou se ele sabia os mandamentos. A Nicodemos, ele disse para ele que era necessário nascer de novo. Então, hoje, na verdade, nós estamos vivendo num mundo, dentro da mensagem, de muita sabedoria, de muito conhecimento. Nosso tema é os 7 trovões, é a revelação do rapto. Então, é um mundo cheio de conhecimento, né? Os batistas têm conhecimento da sua doutrina batista, os pentecostais, eles têm conhecimento da sua doutrina pentecostal. Você conversa com os teólogos pentecostais, eles te contam toda a história, né? Eles têm conhecimento da sua doutrina, hoje, na verdade, da sua história, né? Os pentecostais conhecem a sua história, os metodistas também conhecem a sua história, os luteranos. Hoje o povo da mensagem conhece a história, a sua história, né? Conhece e sabe quem foi o William Branham nos Estados Unidos. E tem muita gente que tem essas mensagens do irmão Branham de memória, 7 selos, as 7 eras. E pessoas que são extraordinários, né? Têm grandes conhecimentos da mensagem. Mas o que Deus está tratando nesse dia, que deu um susto na igreja, porque quando a voz veio e disse: eis aí vem o esposo, houve um susto. As virgens acordaram. Quando você acorda com um grito, você acorda assustado. Elas acordaram com aquele grito. Quando nós ouvimos também, na hora da meia-noite aqui no Brasil, que o Cordeiro tinha saído do trono, foi um susto.
que a era tinha terminado, também foi um susto. Que ele não era mais cordeiro, ele era leão, também foi um susto. Que ele tinha subido com um novo nome, também foi um susto. Mas vamos voltar aqui no nosso assunto. Porque o livrinho hoje, João, é um susto. Porque é algo, na verdade, para muitos é algo novo. Você fala sobre Jesus, o mundo lá fora conhece, sabe? Ele nasceu há mais de 2000 anos atrás, morreu, ensinou na praia da Galileia, ressuscitou, subiu ao céu. As igrejas estão esperando, né? Uns esperam que ele venha nas nuvens, tocando, os anjos tocando trombeta, e as sepulturas se abrindo, o povo subindo, mas não é dessa forma. Ele diz em Apocalipse: eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou Jesus e eu sou Brana. Então Deus, exatamente nesse século XX, no ano 2000, Deus vem nos trazendo a mensagem que foi proibido do irmão Brana explicar. Veja que confusão. O irmão Brana disse: mesmo se os 7 trovões houvesse um símbolo, Satanás ia pegar e ia fazer uma confusão. Porque se ele explicasse na América, pensa que confusão. Olha, eles fizeram confusão com os selos, fizeram confusão com as eras, fizeram confusão com as 70 semanas de Daniel. O povo americano fez confusão. Ficaram esperando o irmão Brana ressuscitar por 3 meses. Seguraram o corpo do irmão Brana por 3 meses. Que eles estavam esperando que ele ressuscitasse para cumprir a visão da tenda, revelasse o novo nome, o 7º selo, quando já tinha sido revelado. Você já pensou se ele explicasse os 7 trovões? Você vai ali no 7º selo, ele disse: se houvesse um símbolo, houve silêncio no céu, Satanás ia sair imitando. Então ele espalhou uma mensagem no mundo do retorno do irmão Brana. Ele espalhou uma mensagem no mundo que Jesus é um e Deus é outro. Baseado em conhecimentos, em teologia. Agora, aquilo que foi proibido do irmão Brana explicar, nós ouvimos aqui no Brasil no nosso próprio idioma. Como no dia de Pentecostes eles ouviram as grandezas de Deus no seu próprio idioma. Nós ouvimos aqui no nosso próprio idioma. Veja que Deus já não fala em inglês os 7 trovões. Deus já não fala em inglês sobre o 7º selo. 6 selos ele explicou em inglês. Mas quando chegou no 7º selo, não tinha explicação. Era a 3ª puxada. Era um livrinho que João tinha que comer. Agora, as pessoas hoje, eles pensam que os 7 trovões, eles saberem que são as revelações contidas nos 7 selos. Não é você saber. Que você pode decorar que os 7 trovões são as revelações contidas no 7 selos. Você decora carta áudio 28, BRANHM, perfeito, é perfeição. Mas a mensagem vai mais além do que isto. Em 38 da era de Laodiceia, esse mensageiro de Malaquias 4 e de Apocalipse 10 e 7 fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões de Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estes mistérios verdades, revelados divinamente, que converterão
os corações dos filhos aos pais de Pentecoste. Será exatamente assim. Você viu que está falando de conversão. Sete trovões está falando de novo nascimento. Sete trovões está falando de mudança. Sete trovões está falando de transformação. As pessoas, como eu falei domingo, ministérios intelectuais, simplesmente ouviram a mensagem intelectual, formaram um ministério intelectual, um povo intelectual. Quer dizer, o que é um povo intelectual? Um povo caimita. É uma igreja caimita. Quem foi o inventor da ciência? Os caimitas. Os caimitas que eram cientistas. A igreja intelectual, cheia de beleza, vem de Caim. Agora, o mensageiro de Malaquias 4, de Apocalipse 10, fala duas coisas. Agora, você vê que ele converte o coração dos filhos aos pais, revela os mistérios que estava escondido, e veja que novamente ele repete, e ele converterá os corações dos filhos aos pais de Pentecoste. Novamente ele fala de conversão. O que são os mistérios? São as revelações contidas no sete selo. E nós sabemos que são as revelações contidas no sete selo. O Cordeiro saiu do trono, ele subiu com um novo nome. Isso aí a gente decora. Satanás sabe disso. Satanás sabe que tem só um Deus, ele teme, ele treme, né? Ele tem conhecimento da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Ele conhece Deus antes do Gênesis. Agora aqui ele está falando de uma nova criação, de um novo nascimento. É que os sete trovões vêm fazer. Na mensagem Crueldade do Pecado, no meio do parágrafo, ele diz assim: é uma mudança, uma conversão. Converter significa mudar qualquer coisa. Eu fui convertido com sete trovões. Sete trovões me converteu. Da ressurreição isolada para parte do corpo da esposa. Os sete trovões te converteu da dualidade para a terceira etapa, para comer o livrinho. Na mensagem A União Invisíveis, o irmão Brana disse: você tem que nascer de novo da mensagem. Qual mensagem? De Lutero, Wesley? Primeira e segunda etapa? Não. Desta mensagem. Qual é essa mensagem que nós pregamos? Nós não estamos trazendo aqui primeira e segunda etapa. Agora, os sete trovões vai mais além. Porque quando você nasce nesses sete trovões, há uma mudança. Você sabia que existe uma mudança? O irmão Branham fala daquela moça que a sua mãe lavava roupa para ganhar o pão de cada dia, e ela gostava de cantar na igreja. E ela era da igreja do irmão Branham. A partir do parágrafo 130, Crueldade do Pecado, ele fala sobre essa menina. Então ela disse para o irmão Branham que antes dela ir cantar, ela ia encrespar o seu cabelo, fazer um permanente, que era naquele tempo, né? Hoje é diferente, essa chapinha, essas coisas. O irmão Branham disse: só que você não vai cantar. Sua mãe lava roupa. E ele está falando de conversão, que ela não era uma moça convertida. Ela ia apresentar a voz, ia apresentar o cabelo, ia apresentar uma roupa, que a mãe dela estava com calos nas mãos para lavar roupa, para ganhar o dinheiro, para ela colocar no salão de beleza.
não estamos falando contra salão de beleza, mas dela colocar ali, não valorizando o trabalho da mãe para sustentar a família. Irmão Brando, você não vai cantar aqui. Aqui não é show. Aí ele disse, você tem que encontrar primeiro a Deus, porque às vezes a gente quer ensaiar. Ensaiar é bom, mas não adianta você ensaiar sem você primeiro encontrar Deus. Você tem que encontrar Deus, você tem que trazer um hino que vai mexer com o povo. Algo que vai mexer com a igreja. Ungido. Moisés encontrou a Deus na sarça. Os hinos, eles vêm por inspiração. Porque às vezes o cantor, a cantora vem, mas ele nunca orou em casa. Ele nunca orou durante a semana. Poder apresentar aquele hino, Senhor, será que vai te agradar isso aqui? Você não pode levantar o altar de Caim na igreja, com beleza. Pinta em volta dos olhos, pinta as unhas. Dá uma ajeitada no cabelo. Deus não vai aceitar o altar de Caim. O altar de Caim tinha frutas. O altar de Caim atraiu abelhas, mosca. O altar de Abel já não atraiu, não. Era fogo, era sangue. O altar de Abel tinha revelação. Então o hino, ele tem que ter revelação. Uma pregação, tem que ter vida. Então a pessoa não tem vida para poder cantar. Sete trovões é vida. Sete trovões é vida vivida. Sete trovões não é um sermão bonito que você prega. São as revelações contidas e a igreja aplaude. É vida. É uma vida vivida, é zoe. A vida de Deus. Não é uma vida mundana. Agora eu estou na terceira etapa, estou no rapto. Você está enganado. Você tem que nascer desses trovões. Porque os sete trovões converte. Ele converte o coração. Ele muda o coração. Ele tira a amargura, ele tira o ódio, ele tira a mágoa. Isso aí que os sete trovões faz. Aí nós somos da mensagem. Por isso, em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, você pode ler em casa, hein? Bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Olha só que o apóstolo São Tiago diz, irmãos, verso 9 do capítulo 5, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Nós somos o povo dos sete trovões, ou somos o povo convertido nesses sete trovões? Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Foi a primeira doutrina de Jesus, disse o profeta. Nós vemos temas bonitos na internet, pregadores pregando, um grupo de gente queixosos. Eles vão cair na igreja de Coré, Datã e Abirão, que foram contra a mensagem de uma só pessoa. São Paulo não trazia um sermão, ele vivia. Irineu vivia um sermão. Eles eram mensageiros, não era da letra. Eles tinham vida. Lutero tinha vida. Wesley, Brana tinha vida. Agora, quando Deus escolhe um homem para trazer a terceira puxada, ele tem a vida. Ele tem Deus. Aquele homem tem trovões. Deus não vai escolher qualquer homem.
para trazer a mensagem precursora do rapto, a mensagem da fé de arrebatamento. Ele não vai trazer um homem com a sua vida manchada em adultério, em dinheiro. Ele vai trazer uma vida. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Aí somos queixosos, somos como aquele povo que saiu lá do Egito, aquele povo do deserto, um povo queixoso. São Tiago 4:11, ele diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Eleito não persegue eleito, diz o profeta. São os reprovados que faz isto. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Aí você viu quando soou as vozes? Eu ia escrever. Mas uma voz disse, não escreva. Mas o que são essas vozes? Que não se deve escrever. A mensagem aqui, Apocalipse 4, terceira parte, 118. Agora, nem todos podem ser um pregador, mas você tem uma voz, e se você não pode pregar ao povo um sermão, se você é um pregador, você é chamado ao púlpito para pregar. Se você não é, você ainda é um pregador, mas viva um sermão para o povo. Deixe seu sermão ser vivido. As pessoas pregam hoje, mas não vivem aquela pregação. Querem ser pastor, querem ser evangelista, missionário. Como é que você vai pregar? Leia a carta aos Romanos. Como é que você vai pregar uma coisa que você não vive? Paulo disse, você disse que não deve furtar e você furta. Você disse que não deve adulterar e você adultera. Como vemos esses escândalos na terra hoje. Deixe seu sermão ser vivido. E é a voz de Deus que trará reprovação àqueles que rejeitarem isso. Eles dizem, ninguém pode colocar um dedo na vida dele ou dela. Eles são dóceis, vivendo. Se já existia um homem de Deus, é aquele homem ou aquela mulher, vejam, vivam seus sermões. Quem podia colocar o dedo em Brana? Dizer ele prega e não vive. Quem podia colocar o dedo em Paulo? Ninguém. Eles tentaram manchar a mensagem. A mensagem era Deus. Tentaram manchar Paulo, mas Paulo era a mensagem. Quem pode apontar o dedo para João? Ele não somente prega, mas vive. É triste quando alguém pode apontar o dedo, ter vídeos, ter provas. Não tente pregar para eles se você não é chamado para ser um pregador. Misturará tudo, de qualquer modo, e desordenará. E você deixará as pessoas confusas. E você não saberá bem, você arruinará eles e a você também. Apenas viva o seu sermão. Olha, o povo arruinado hoje, porque os pregadores nunca viveram o que pregaram. O povo está confuso. Além de confuso, estão perdidos. Não acredita mais na mensagem, não acredita mais no evangelho. Porque eles confiavam tanto, como diz o irmão Brana,
eles confiam na sua palavra entre a vida e a morte. Eles seguram as palavras daquele homem que eles têm como seu pastor entre a vida e a morte. Eles entregam as suas almas aos cuidados dele, crendo que Deus está naquela carne, que a vida está ali. Deus é Zoe, que trovões está ali. Não tem nada. Não tem nada. Que os trovões ele converte. Chegar no dia do juízo com um povo que não é convertido a esses trovões, que nunca viveram a vida. Que os seus vizinhos possam dizer assim: esses crentes aí, não dá nem para suportar. Não, esses crentes, esses aqui bebe, faz farra. Esses crentes aqui, meus aqui, vizinho. Isso aqui é uma algazarra. Domingo vão para a igreja. Mas que os vizinhos digam: eu não suporto eles porque eles criam um tal de profeta. São diferentes. As mulheres não cortam o cabelo, se vestem decente, não se pintam. Que eles possam dar esse testemunho. Eles pagam as contas. Eles pagam. Uma coisa é certa, eles pagam as contas direitinho. É ruim quando eles dizem assim: olha, eles pegam emprestado, não pagam. E ele diz que são da terceira etapa. Ele diz que são da mensagem do profeta. Mas mente, roubam, prostituem. O profeta diz: você arruinará eles e a você também. Apenas viva o seu sermão. O irmão Brana disse: antes de você pregar, vai consertar a sua vida. Vai acertar a sua vida antes de subir no púlpito. Antes de cantar, subir no púlpito, conserta a sua vida primeiro. Como é que o pregador vai pregar? O pastor, ele não dizima e vai pregar, que o povo tem que dizimar. Você é um hipócrita. Primeiro você tem que ser o exemplo, você tem que viver Malaquias 3. Você quer viver Malaquias 4 e não viveu 3? Você quer viver Apocalipse 10? Mas Apocalipse 4 e 10 manda você se converter. 7 trovões, converte, muda a vida. Senão você vai arruinar eles e você. O pregador é chamado para pregar e para viver também. Aqueles pregadores que dizem: os irmãos não pagam dízimo, não pagam oferta. Ele também não paga. O irmão Ageu, quando ele vinha aqui no culto, ele vinha no dia do pagamento, né? Ele pagava o dízimo e depois tinha que cantar o hino, né? Aí ele cantava o hino de Malaquias 110. Vocês lembram, né? Do nosso saudoso irmão Ageu. Ele era um dizimista fiel. É Malaquias 3:10, mas ele, quando ele ia cantar, ele dizia 110. O irmão Márcio é que descobriu aqui. Ele disse: é 3:10, ele disse que é 110. Então, você vai cantar aquele hino, primeiro você examina o hino, vê se você está vivendo aquele hino. Você vai pregar um sermão, vê se você está vivendo ele. Antes de você ir aí pregar, se você não pode viver isto, então pare de pregar isto. Não pregue isso mais. Mas você está suposto a viver seus sermões. Correto? Aqui havia vozes. Como precisamos em Jeffersonville de milhares de vozes de vida.
Estava ouvindo o pastor pregando hoje, ele estava citando esse parágrafo e me inspirei. Como precisamos em Jeffersonville de milhares de vozes vividas, o trovão de Deus. Como precisamos em Sapucaia, no Brasil, na África, aí em Moçambique, aí em Portugal, aí em Angola, nos Estados Unidos, na China, no mundo. Como precisamos de milhares de vozes vividas, como nós precisamos desses trovões aí. Trovões é vida vivida, não é conhecimento, é vida vivida. Quando você tem vida vivida, você tem revelação de rapto. Porque o rapto é uma revelação. O novo nascimento é uma revelação. Você viu que foi a primeira doutrina do Senhor Jesus, foi 7 trovões, foi novo nascimento. E o irmão Brana disse que com o que temos agora não podemos subir. É necessária essas 7 vozes. Esses 7 trovões para nos dar fé de arrebatamento. Porque quando você nasce de novo, você chega na estatura de um varão perfeito. Aí quando você chega na estatura de um varão perfeito, você entra dentro da pedra de coroa. E a pedra de coroa é amor. É Deus. E Deus é vida eterna. É Zoe. Então é necessário esses trovões. Aí você não vai ter problema com o novo nome, Cordeiro Senhor do Trono. Você não vai ter problema com os 7 selos. Não, você não terá problema com isso. Então, quando ela... 240, Cristo é o mistério de Deus revelado. Quando ela souber quem ela é, se dá o rapto. Então, no início do parágrafo, ele diz assim, o novo nascimento é uma revelação ao indivíduo. É uma revelação. Você tem que nascer de novo da mensagem. Como nós precisamos em Jeffersonville de milhares de vozes vividas, o trovão de Deus ecoando em doçura e santidade, pureza, vidas honradas, andando ao redor da terra, hoje sem uma culpa. Sem uma culpa. Sim, Senhor, verdadeiros cristãos. Este é o trovão contra o inimigo. O diabo não se importa com a altura que você possa gritar. O diabo não se importa com o tanto que você possa pular, o tanto que você possa fazer isto ou gritar. Mas o que fere o diabo é ver aquela vida santificada, santa e consagrada a Deus. Eles ficaram, enquanto Jesus estava no Monte da Transfiguração, 9 discípulos estavam lá tentando expulsar um demônio. E eles não conseguiram. Trouxemos nosso filho aqui e teus discípulos não conseguiram. Jesus disse, ó, geração incrédula. E o demônio estava no canto, disse o irmão Brana, sentado num barranco e dando risada dos discípulos. Disse, olha, mas ele deu poder a vocês para me expulsar. Ele deu poder para vocês pisarem na minha cabeça. Vocês estão até agora, não conseguem. Mas o irmão Brana disse que quando ele levantou a cabeça e viu aquela vida descendo do monte, viu a vida, viu o Zoe descendo do monte, ele tremeu. E Jesus disse, sai dele. O irmão Brana diz, o que expulsou aquele demônio daquele moço foi a vida. Foi Jesus. Jesus é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi aquela vida, e aquela vida desceu em Pentecoste, entrou neles. Aquela vida hoje é 7 trovões. Tem que estar em nós, aqueles 7 trovões. Não é que nós vamos fazer campanha de expulsação do demônio, é a vida.
Aquela vida cala a boca de todo mundo. É a vida. O que é que eles falam de João hoje? Eles tentam falar mal da mensagem, estão falando mal de Deus. Que a mensagem é Deus, os trovões é Deus. Eles dizem, não, foi o doutor Souto Santiago que trouxe isso. Doutor Souto não tinha vida. Doutor Souto saía desfilava nos Gaviões da Fiel, o carnaval. Eles bebiam, fumavam e se prostituíam. Vocês sabem disso? Como Sete Trovões ia estar nele? Não. Sete Trovões procurou uma vida. O livrinho procurou uma boca que não tinha dolo, para que ele fosse comido. Para que ele fosse profetizado outra vez a povos, tribos, línguas e nações. É uma vida. O que é que você tem para apontar contra essa vida? Deus escondeu em Brana. Deus está escondendo a esposa hoje, até que ela venha saber quem ela é. Ela é Deus na carne. Até que ela descubra que Ele é cabeça, Ele é parte do seu corpo. Isso é muito lindo. Então o diabo não se importa, mas o que fere o diabo é ver aquela vida santificada, santa e consagrada a Deus. Diga qualquer coisa para ele, chame-o de qualquer coisa, seguirá em frente tão dócil quanto possa ser. Oh, que coisa! Isso o lança para longe. Esse é o trovão que estremece o diabo. Diga alguma coisa para esse irmão, para essa irmã. Ela só vai orar por você. Ele só vai orar por você. Este aí verdadeiramente tem sete trovões em sua vida, tem a vida. Tem novo nome em sua vida. Ele é como ele. São João diz que nós vamos ser como ele é. Cuspiram nele. Não cuspir nós, cuspiram em Paulo, chicotearam Paulo, tiraram a cabeça dele. Se chamaram de Belzebu, o mestre, e nós ele tem nos colocado naquela pedra, ele tem nos colocado naquela pedra de coroa, o amor divino, temos atravessado o Jordão, na abertura desses selos. O Jordão é fazer morrer a si mesmo, e quando você faz morrer a si mesmo, ele se bate de um lado, você deixa bater no outro. Porque você tem aquela vida. Maior que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus te abençoe. A gente tem muita coisa aqui, mas nosso tempo já terminou. Bondoso Deus, dê-nos essa vida, Pai, a cada dia. Como diz São Paulo, recebeste o Espírito Santo desses que creram? Eles disseram, nem ouvimos que haja Espírito Santo. Senhor Deus, nós nem ouvimos que existia sete trovões revelados, terceira puxada revelada, novo nome revelado. Hoje, Senhor, o Senhor tem nos batizado com o Espírito Santo. Cada dia tem nos dado o seu Espírito. Abençoa teus filhos e filhas através da internet. Dê tua bênção para cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém.